Boa noite para todos. Meus amigos, nós vamos pedir ao Marco Antônio se puder declamar um poema para nós, por gentileza. Em seguida, nós teremos a oração e a palestra a cargo do orador da noite, Rogério Delarco. É um amigo muito querido, se faz acompanhar pela mãe, a Solange, a Lavinha, sua filha, a esposa que vieram acompanhá-lo. É-nos uma alegria enorme ver a família reunida aqui em nossa casa espírita. O Rogério Delarco é da cidade de São José do Rio Preto, neurologista. Viu, meus amigos? E o Rogério Delarco faz palestras na região inteira, promove estudos no Allan Kardec, que este ano está completando 100 anos de idade. É um centro que é modelo na cidade de São José do Rio Preto. Então é uma alegria muito grande tê-lo conosco para dar-nos aqui um momento muito importante. Então nós vamos ouvir o nosso amigo e em seguida a oração. Caros amigos, caros irmãos, nessa oportunidade vamos fazer aqui uma reflexão de um poema de Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier, Alma Exilada. Alma exilada da mansão divina, onde choras pelos caminhos tantas dores, não te afastes dos trilhos redentores, aonde cumpres dura e estranha sina. Sorve em silêncio a taça de amargores, que o mundo ingrato te destina. Agradeça a obra que te ensina a fazer o bem por onde fores. Eleve a Deus seu coração constrito, contemplando entre as luzes do infinito a morada celeste que te espera. Ama, trabalha, crê, porfia, e encontrarás paz na luz de um novo dia, porque a vida é uma eterna primavera. Eu quero convidar a Solange Delarco para a oração inicial, por gentileza. É a mãe do garoto, viu? Então vamos todos. Vamos fazer uma respiração bem profunda, acalmando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos fazer uma sintonia com a espiritualidade aqui presente e absorver todos os fluidos que emanam nesse ambiente, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer do fundo do nosso coração essa oportunidade bendita de estarmos aqui nesta noite, pedindo, Senhor, o seu amparo para todos nós, acalmando as nossas angústias, as nossas aflições, para que possamos aceitar a nossa vida e segui-la da melhor maneira possível. Que o nosso Espírito protetor possa sempre estar ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, para que a solução dos nossos problemas possam ser de acordo com o que planejamos antes de reencarnar. Que a espiritualidade amiga possa abençoar a todos, abençoar o orador da noite, e que nós, da nossa parte, possamos sempre fazer o melhor em benefício do nosso próximo. Que assim seja, Senhor. Conosco o Rogério Delarco. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos novamente, hoje trazendo este tema, que fala de casamento, seja ele um casamento homoafetivo, heteroafetivo, mas vocês vão fazer também o link com os relacionamentos. Quem mora em casa com o seu familiar, quem mora com alguém, com algum amigo, os relacionamentos no trabalho, né, os relacionamentos às vezes de patrão, nós vamos estudar relacionamentos. Mas por que o casamento? Porque
quando a gente sai fora de casa, geralmente a gente veste máscaras que nos tornam bonzinhos, altruístas, pacientes. E dentro de casa é que a gente se mostra como é. Como ainda somos atrasados na hierarquia espiritual. Raivosos, nervosos, irritados, vivemos brigando, arrumando confusão. Então, uma vez que a gente está aqui procurando a evolução, talvez seja dentro de casa o lugar mais importante para a gente mudar o comportamento. Porque lá, como a gente disse, nós tiramos as máscaras. Mas será que esse tema é importante? Essa reportagem aqui é de março de 2024, 3, 4 meses atrás. O IBGE liberou uma estatística falando que se bateu o recorde no Brasil de divórcios. A estatística se refere a 2022, onde houveram 970 mil casamentos e 420 mil divórcios. Ou seja, a cada 2,3 casamentos, um acaba. Há 10 anos atrás, isso era 1 para cada 5, 6. Houve uma mudança. E Kardec, tantos anos atrás, quando foi fazer a sua codificação, quando foi fazer a codificação da doutrina espírita, também se preocupava com isso. Pergunta de número 695 do Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união de dois seres? Espíritos superiores respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Pessoal, se a gente está aqui para evoluir, se estamos aqui para colaborar com a obra de Deus, e o casamento é um progresso na marcha da humanidade, todos nós um dia vamos ter que casar. Seja nessa encarnação, seja em outra. Porque nós estamos para ajudar no progresso da humanidade. Provavelmente a gente já foi casado várias vezes em outras encarnações. E temos oportunidades de estar juntos com pessoas nessa, talvez se nessa não, e outra. Mas Kardec não se contenta, cientista, estudioso. Pergunta 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Vejam, pessoal, vocês não vão ficar parados na evolução. Vocês não vão ficar estancados. Nós retornaríamos ao estado dos animais. Olha a gravidade disso. E olha a importância do casamento. Porque, como a gente vai ver, o casamento, ou qualquer relacionamento, ele vai fazer com que a pessoa que o vive deixe de lado o egoísmo, o orgulho. Quando a gente convive com alguém, o próprio nome diz, nós temos que conviver. Não dá para a gente simplesmente largar o outro para trás. Nós estamos juntos. E na doutrina espírita, está cheio de recados sobre esse. Porque Kardec, no Pentateuco, ele vai nos ensinar o caminho para que um dia estejamos em lugares melhores, mundos perfeitos, espíritos evoluídos. Capítulo de número 12, Evangelho segundo o Espiritismo. Sedes perfeitos. Veja, se eu quero estar num lugar melhor, esse capítulo eu tenho que ler. Vocês concordam? Kardec está dando a dica para a gente.
fulano, você está ruim tua vida? Você está passando necessidade? Você está sofrendo violência? Você está doente? Você está sozinho? Quer melhorar? Sedes perfeitos. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos. Um é alcoólatra, o outro é violento, o outro é um ladrão, o outro faz traição, todos os defeitos, os mais simples defeitos. Reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm princípio no egoísmo e no, quem fala? Orgulho. Egoísmo e orgulho. Pessoal, se a gente quer ser feliz, basta, entre aspas, deixarmos de lado o egoísmo e o orgulho. Casamento é paixão, mas também é paciência. Porque nem sempre o nosso cônjuge, a nossa namorada, o nosso marido, a pessoa que relaciona-se com a gente, está, às vezes, se sentindo tão apaixonado como nós estamos por ele. Nem sempre ele quer estar de mão dada, assistir filme junto, namorar, sair para passear. E quando isto acontece, nós devemos ter paciência. Nós devemos abrir mão da nossa vontade e aceitar o outro como ele é. Abrir mão do nosso egoísmo. Quando nós respeitamos a opinião do outro, nós não sofremos. Certa feita, lá no Kardec, uma moça dos seus 40 anos de idade nos procurou, confessando que há 1 ano e meio vivia junto com o namorado. Hoje noivo, né? Naquela época noivo. Num relacionamento de casal, sem estar casada no papel. E conta ela que o namorado, ou noivo, é uma pessoa muito boa, respeitador, a trata muito bem, faz as suas vontades, e tem certeza que, se um dia ele for pai dos filhos dela, ele será um ótimo pai. Ela, durante a vida toda, muito bonita, de academia, teve vários namorados, mas agora ela sente a necessidade de formar família. O problema é que ela não sente pelo atual noivo aquela paixão avassaladora, aquele amor que ela já teve outrora. E isso a deixa a dúvida. Será que eu caso? Será que eu largo e procuro outro? Coisa de 2, 3 meses atrás, ela conheceu um outro rapaz. E aí ela percebeu que era diferente. Após poucos encontros, eles passaram a se relacionar às escondidas, com grande paixão. Problema: o rapaz era casado e tinha um filhinho de 1 ano e meio. Dúvida dela para os espíritos: o que eu faço? Abandono meu noivo e sigo com esse? Ou continuo firme e caso? Pessoal, espírito superior não fala essas respostas. Vocês sabem disso? Espírito superior não fala. Porque espírito superior de verdade respeita o livre-arbítrio. Se fosse para os nossos mentores ficar dando dica para a gente o tempo todo, que mérito que a gente teria de estar aqui na Terra? Mas a doutrina espírita vai nos ensinar que aqui na Terra existem os valores materiais e que a nossa sociedade vive voltada para isso, para ganhar dinheiro, para ter casas, comprar carros, para ter dinheiro para pagar o seguro de saúde, a escola.
para viagens, para beleza, para os cuidados estéticos, para a paixão, mas que nós devemos valorizar as coisas espirituais. Quando a gente faz uma análise da paixão, nós percebemos que é diferente. O namoradinho lá na infância, na adolescência, o pré-casamento, o noivado, o casamento recente, o amor, a paixão que existe depois dos 40, nos 50, 60, 80, muda-se. Porque essa paixão é finita. Porque a necessidade que nós temos ali, muitas vezes é material. Olhem esse livro espírita. O título é Existe Vida Depois do Casamento? E ele vai elencar numa tabelinha pequena, de um lado o que é paixão e do outro o que é amor. Paixão, impetuosidade. Amor, maturidade. Paixão superficializa o sexo. O amor sublima. A paixão excita. O amor verdadeiro apazigua. A paixão é apenas um instrumento, um meio para se chegar em algo maior, que é o amor. Pois o amor é destino. O amor é fim. Muitas vezes na nossa sociedade machista, até hoje, a gente vê os homens falando, minha esposa não cumpre os deveres de casa, eu acho normal sair com outra. Lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Alguém aqui gostaria de ser traído? Não. Quando a gente trai, nós estamos fazendo mal a alguém. Mas não sabe. Sabe. Energeticamente, fluidicamente. Isso está fazendo mal para a gente. Eu estou indo contra a lei principal de Deus. Como é que eu quero que o casamento vá bem? Aí começam os problemas. Então, quando a gente pensa na paixão, nós temos que tentar valorizar as coisas que o casamento nos traz, que possam ser infinitas, que possam trazer para a gente um contentamento duradouro. Porque nós sabemos que a paixão não é. Rogério, ok, entendi, mas como que eu faço se a minha mente vive voltada para isso? Se eu vivo pensando em coisas da área da sexualidade? Disciplina. Cada um tem uma dificuldade aqui na Terra. Um vai ter dificuldade com a bebida, o outro vai ter dificuldade financeira, o outro vai ter dificuldade para arrumar trabalho, o outro vai ter dificuldade de relacionamento, o outro nasce com uma doença. Quando a gente detecta que nós temos um problema, nós precisamos trabalhar isso. E não é diferente na área da sexualidade. Não dá para ficar assistindo novela, Big Brother, entrar na internet e ficar vendo coisas de sensualidade. Porque isso vai hiperexcitar uma mente que já tem dificuldade. Então entra a disciplina para que o homem, para que a mulher, volte a sua mente para coisas benéficas, espirituais, duradouras, perpétuas. Casamento é companheirismo. Pessoal, quando a gente veio aqui para a Terra, já existe um plano divino. Já existe uma trajetória. Nada é por acaso, a gente fala no Espiritismo. Às vezes a gente não concordou com o que foi combinado lá em cima. Às vezes nós vemos uma revelia, mas nós sabemos. Nós sabemos quem vai estar do nosso lado. Essa pessoa que está do nosso lado, ela vai proporcionar a gente aquilo que a gente precisa. Eventualmente, o nosso companheiro, a nossa companheira, seja num relacionamento amoroso ou não, ele não vai ser companheiro, e nós vamos viver na solidão. Nós vamos na casa da família dele. Nós
viajamos com a família, mas ele não viaja com a minha, não frequenta a casa dos meus pais. Ela vai com as amigas, se diverte, eu estou junto, mas ela não se relaciona com os meus amigos. Um trabalha fora, chega em casa e vai descansar. O outro trabalha fora, chega em casa e vai trabalhar. E não tem ajuda. Muitas vezes o casamento é solidão, porque o outro não é o parceiro que a gente esperava. É nesses momentos, meus amigos, que nós temos que trabalhar o nosso egoísmo. Egoísmo é fazer com que o outro faça o que a gente quer, tirando o livre-arbítrio do outro. Ah, Rogério, mas espera aí, não está certo. Um faz todo o serviço de casa, cuida dos filhos, cuida da criança, faz almoço, e o outro não ajuda nada, está errado. Eu concordo, está errado. Mas se o outro não quer fazer, eu é que tenho que respeitar o livre-arbítrio. Porque quando a gente não respeita, nós começamos a pensar mal do outro. Puxa vida, o marido da vizinha ajuda ela o dia inteiro. O meu, acaba o trabalho, vai beber no boteco. Puxa vida, a fulana vai na casa dos pais do meu amigo, e ela não vai na casa dos meus pais, ela fala que não gosta. Nós começamos a pensar mal do outro. Lei de ação e reação, quem recebe o mal somos nós mesmos. Nós ficamos mal, nós criamos uma psicosfera negativa. Vejam que nós não precisamos, nós não devemos deixar que o outro faça tudo que ele quer. Vamos sentar e conversar. Fulano, vem cá. Você não acha justo nós dividirmos as tarefas? Você faz isso, eu faço aquilo. Nós vamos ficar livres mais rápido. Vamos ter mais tempo para ficar juntos. Ou vamos ter tempo para fazer as nossas coisas. Devemos sentar e conversar abertamente. Quando o outro não quer mudar, somos nós que devemos mudar. Porque os problemas não estão no outro, os problemas estão no nosso egoísmo e no nosso orgulho. Quando a gente muda de postura, nós passamos a influenciar, inclusive quem mora junto com a gente. E mais, né, pessoal? Nós não sabemos o que aconteceu na outra encarnação. Numa outra encarnação, a fulana foi uma nobre da corte francesa. Os nobres da corte francesa viviam para festas, ensaios musicais, teatro, prepararem as roupas, eram cuidados por aqueles que trabalhavam para eles. Nobre não trabalhava naquela época. Quando desencarna, vai para um umbral. Porque além de não trabalhar, ainda judiava dos funcionários. Não dividia, não praticava caridade. Quando está lá, recebe ajuda e orações daqueles que estão em lugares melhores. E percebe que os menores na terra, os últimos na terra, são os primeiros no reino de Deus. E aí pede para Deus, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui, aqui está péssimo. Me permita voltar na terra para trabalhar. E eu quero trabalhar sozinho. Porque eu nunca trabalhei. Veja, nós não viemos na terra para sofrer. Nós não viemos aqui para passar aperto, para ficar mal, para ter dor. Muitas vezes a gente
pede a dificuldade. Ou quase sempre a gente pede a dificuldade. Porque é essa dificuldade que eu passo o que eu preciso. As nossas dificuldades, meus irmãos, são as piores. É o que a gente precisa. Ah, não, Rogério, é possível. Eu vejo lá do lado de casa um morador de rua, não tem comida, vive sujo, vive tendo problema, briga. A vida dele é pior que a minha. A dificuldade dele é maior que a minha. Não, senhor. Não, senhor. Talvez se a gente estivesse no lugar dele, em uma semana, nós já teríamos 90% dos problemas daquela pessoa resolvida. Porque não é aquilo que a gente precisa passar. Agora, o nosso relacionamento, nós temos que passar. E quando a gente passa por esse relacionamento bem, nós ficamos livres. Não é livre do outro, hein, gente? Não podemos falar, eu vou ficar aqui, porque quando eu morrer, eu quero distância dele, eu quero distância dela. Não pode pensar assim. Porque não é bom o funcionário que está há anos na empresa e que não produz nada. Para que, entre aspas, fiquemos livres do outro, nós precisamos amar de verdade. É esse amor verdadeiro que vai fazer com que a gente fique livre. Mas não é livre dele, é livre do sofrimento. É que nem o aluno que vai na escola, acorda às 6 horas, se arruma, toma café emburrado, queria ficar em casa, 7 horas está na escola, fica aguentando professor chato, amiguinho brigando, sai meio-dia morrendo de fome, esperando o ônibus, o ano inteiro. Não gosta de estudar, gosta de jogar bola, jogar videogame, ficar na televisão, ficar junto com o pai e a mãe. Passa um sofrimento danado. Não estudou, o que vai acontecer com ele? Repete de ano. Volta para a quinta série. Todo mundo foi para a sexta, ele foi para a quinta. Então, nos nossos relacionamentos, nós precisamos triunfar, para que a gente não volte na outra encarnação na mesma situação, com uma pessoa que a gente não se entende, para que os ajustes sejam feitos e para que os dois cresçam juntos. De forma que nós não podemos culpar o outro pelos nossos problemas. Olha essa passagem do livro do Emmanuel, Ceifa de Luz. Penetra no silêncio da própria alma. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser. E reconhecerás que a solução da vida surgirá de dentro de ti mesmo. Não surgirá do Lula nem do Bolsonaro, do prefeito, do patrão, da sogra, dos filhos, do marido, da namorada, da noiva. A resposta surgirá dentro de ti mesmo. É autoanálise. Não dá para a gente ficar culpando o outro. Essa autoanálise nos faz crescer. Acende uma luz. É difícil percorrer um caminho quando está tudo escuro. Quando a gente se analisa dentro dos problemas, é como se acendesse uma luz. E fica mais fácil seguir em frente. Casamento é alegria, mas também é conflito. E aqui eu vou pedir uma licença para contar uma historinha que aconteceu comigo. Na verdade, acontece até hoje, como vocês vão ver. Sempre fui pontual. Não sei se foi a educação que meus pais me deram, não sei se é coisa do meu espírito, não sei porquê. Tem que chegar no horário, eu estou 10 minutos antes, 15 minutos antes.
Vou fazer uma palestra, é às 8. Às vezes eu chego às 7h30, fico andando com o carro, paro na frente, leio. Sempre fui pontual. Pessoal, o que vocês acham que Deus mandou para casar comigo? Uma pessoa pontual? Olha, gente, não fala mal da minha esposa, hein? Mas no meu casamento, eu encontrei uma pessoa que não era tão pontual quanto eu. E logo no começo, percebi que quando tinha um compromisso, às 8, a gente chegava, 8h30, 9h, TV chegar 1 hora atrasado. Aquilo para mim era a morte. E aí a gente começa, né? Bem, eu encontrei às 8. Começa a se arrumar às 6. Porque aí a gente chega às 8. Você começa às 6h30, não vou chegar às 8h30, 9h. Você não consegue se arrumar antes? E via que a conversa não surtia efeito. E como vocês sabem, espírita não briga, não xinga, não fica bravo, né? Espírita é outro padrão, né? Se fosse outra religião, emburrava. Não conversava a noite inteira, o dia inteiro. Às vezes, 1, 2 dias. Ficava pensando mal. Não aceitava, porque na lei dos homens parece ser justo. Você não combinou às 8? Pô, justo. Mas percebi que também essa artimanha não surtia efeito. Não tinha jeito. E aí eu passei a ver que, quando as pessoas se atrasavam comigo, tudo bem, tranquilo, dá tempo, vamos aqui, você está 15 minutinhos atrasado, a gente resolve rápido. Ou seja, o problema não era o tempo, porque não era só o atraso, era quando eu atrasava. E os nossos problemas não estão no outro. Os nossos problemas estão em nós. Egoísmo. Eu quero chegar no horário e ela quer? Não. Nós estamos em 2. Tem que respeitar. Ah, mas não é justo? É justo na minha cabeça. Mas às vezes era uma coisa que a gente chegava, tinha que esperar todo mundo chegar. Não precisava. Né? Percebi que eu era extremamente egoísta. E pior do que o egoísmo é o orgulho. Orgulho, pessoal, é quando as pessoas nos elogiam, quando ouvem o que a gente tem a dizer, quando nos respeitam, quando nos tratam bem. Quando acontece isso, nós estamos felizes, orgulhosos. Quando há uma crítica, quando nos ignoram, quando falam mal, quando deixam a gente sozinho, de lado, quando não somos o assunto, nós nos sentimos mal porque nós somos orgulhosos. Então, com os meus amigos, que sabem que eu gosto de chegar na hora, que eu sou pontual, eu comecei a perceber, o Rogério chegou atrasado de novo. Não dá para contar com ele. Combina uma coisa, não acontece, perde o horário. E pior de tudo, né, gente? Sabe que eu gosto de chegar no horário, chego atrasado e diz, está vendo? Lá na casa do Rogério, quem manda é a mulher dele. Aí acabou, né? De forma que eu acho que as brigas ainda continuam, mas muito menos. Porque a gente aprende que não é o outro que vai nos dar paz. Que a paz não pode ser procurada em outro lugar. Que o jardim do vizinho é sempre mais bonito. Que as coisas materiais e corriqueiras da terra podem ser saciadas, mas são momentâneas. Quando a gente consegue o outro fazer uma coisa que a gente quer, ficamos felizes. Mas logo em seguida vai surgir
outra coisa que a gente quer que ele faça. E nós vamos perseguir aquilo com técnicas, com maneiras, até que a nossa vontade seja feita. E nós aprendemos que deve ser feita a vontade de Deus, que devemos respeitar o outro, que devemos aceitar, porque isso é humildade, que não devemos ser orgulhosos. Jesus é o maior exemplo de uma pessoa que não tinha orgulho nenhum. Páscoa judaica, todo o povo ia para Jerusalém. E ele chega aos portões da cidade acompanhado dos seus. Quem que seguia Jesus, pessoal? Nobreza romana? Doutores da lei? Quem que seguia? O povo, quem mais? Os leprosos, pescadores, meretrizes. Era esse pessoal que seguia Jesus. Ele chama 2 apóstolos, desce naquela vila que tem a cria de uma jumenta ali, e traga para mim, que depois nós não vamos devolver. Os 2 descem, olha, não é que tem mesmo um jumentinho aqui? Dupla vista espiritual de Jesus. No dia seguinte, ele vai entrar em Jerusalém, acompanhado dos seus, com aquelas túnicas que anda no deserto, as sandálias, montado num jumentinho. E todo o povo de Jerusalém esperando pelo mestre. Já tinham ouvido falar das suas curas, da transformação da água, ressuscitar os mortos, onde passava trazia alegria, muitos o seguiam. E ele entra desta maneira em Jerusalém. Quando chega à frente do Sinédrio, os judeus ricos, os doutores da lei, os publicanos, começam a dar risada de Jesus. Esse que os nossos grandes profetas prometeram para nos salvar da escravidão romana, esse. Quando a gente vê uma passagem dessa, nós vemos que Jesus não só não tinha orgulho, ele não queria que as pessoas ficassem elogiando ele. Além disso, ele ainda cria uma situação para mostrar para a gente que o caminho é a humildade. Que os valores eternos são os espirituais. Que a roupa, que o corpo, que o dinheiro, que a paixão, são transitórios. Quando a gente aprende isso, a nossa vida se torna diferente. E nós temos condição de vivermos bem, inclusive aqui na Terra. Por que as novas gerações estão trancadas dentro de seus quartos? Pessoal, é um problema. Não tem relacionamento. Na internet é muito fácil. Alguém te critica, você desliga. Você acordou com olheira, o cabelo ruim, você não tem roupa, você põe uma foto fake, um perfil diferente. Acabou o bullying. Não que o bullying seja bom, mas quando a gente sofre o bullying lá na escola, é um ataque ao nosso orgulho. Nós estamos aprendendo a deixar de ser orgulhoso. A internet para os nossos filhos, para os nossos jovens, e a gente vê muito adulto hoje em dia viver trancado dentro de casa. Se fosse para a gente viver um ermitão lá no alto de uma montanha, não estaríamos todos aqui juntos. A importância da gente conviver. Assistir palestra em casa, pela internet, ótimo. Mas melhor vir no centro. Essa convivência, ouvir o próximo, ter paciência de aguentar as suas reclamações, tentar ajudar, ouvir críticas, está pavimentando a nossa condição espiritual,
para que possamos crescer. É fundamental. Divorciei. Vou para um umbral? Nada a ver, né, pessoal? Nada a ver. O Espiritismo, ele nos fala da importância do casamento, que é um catalisador. Ele acelera. E, de novo, casamento, relacionamento, afetivo ou não, ele é catalisador do nosso crescimento espiritual. Se houve divórcio e não foi por causa de violência, mostra que em algum momento os dois foram egoístas. Mas veja que não vai para o umbral quem é egoísta, porque egoísta todos nós somos, sem exceção de nenhum. Para o umbral vai quem não ama, quem odeia, quem é raivoso, quem vive a desejar mal do outro. Ele está vinculado psicologicamente com criaturas que vivem nessas áreas no plano espiritual. Então, a separação, o Espiritismo entende que é uma lei dos homens. Os homens criaram o casamento. Deus criou qual lei? A lei do amor. Daí vem a próxima pergunta. Me separei. Estou pleno em outro casamento. Algum problema? Não, né, pessoal? De jeito nenhum. Mostra, inclusive, que a pessoa aprimorou o orgulho e o egoísmo, porque está convivendo com o outro. Ok, sem problema. Aonde que está o erro? Muitas vezes em não aceitar o ex. Porque o nosso objetivo é a humanidade fraterna. Nós vamos ter que nos reconciliar com todos. Nós vamos ter que viver e amar a todos igualmente. Olha como está longe isso. O mesmo amor que a gente tem pelo nosso filho, pela nossa filha, nós vamos ter que ter exatamente esse mesmo amor por todas as pessoas. Porque ela é da lei de Deus. Muitas vezes existe a separação e a raiva do outro. O ódio, o sentimento de vingança, torce para que ele se dê mal. Que a outra encontre uma pessoa ruim que a maltrate, que ela se lembre que eu era bom. Né? Mas eu estou fazendo isso é porque eu quero que ela veja que ela estava no caminho errado. Né? Não é esse o discurso? Eu quero que a pessoa se estrepe lá na frente para ela ver que ela está errada. Nós estamos amando de verdade? Não. É simplesmente um desejo de revanche, de vingança. Então, a reconexão não precisa ser de amor, de paixão, mas de respeito, de aceitação, de ver que o outro tem também as suas dificuldades. E que se ele esteve em algum momento da nossa vida, tinha uma razão. Falamos no começo, a gente ouve muito aqui, nada é por acaso. Até o segundo casamento, terceiro casamento, ou o Fábio Júnior, né, que casou 6 vezes. Né? 6? Acho que é mais, hein, Edivaldinho? Elizabeth Taylor, 9. 9. Está programado. Está programado. Você nenhum. Então, as atitudes que a gente tem aqui na Terra, elas vão criar parâmetros para o nosso para o nosso desencarne. Se a gente viver no ódio, nós sabemos com quem a gente está se vinculando. Se nós vivemos um relacionamento de crítica,
de raiva, nós estamos cada vez mais nos atraindo para essa pessoa, de uma maneira ruim. Se dentro do nosso trabalho eu vivo criticando o meu patrão, que ele é injusto, que ele paga pouco, que ele está podre de rico, que ele não dá férias, que ele empurra serviço a mais, eu vivo criticando o patrão. Eu estou recebendo esse mal. O companheiro de trabalho deixa serviço para o companheiro, vai embora e deixa as coisas. É desonesto. É um relacionamento também. E nós precisamos mudar a maneira como a gente se relaciona. O nosso bate-papo de hoje não é só de casamento, embora direcionado a isso. De forma que, se a gente tem alguma dificuldade na vida, e vamos falar assim, pensamento de separação, ou alguma dificuldade de relacionamento muito intensa, a recomendação seria a leitura desse livro do Emmanuel, pela pinça, pela caneta do Chico Xavier, chamado Renúncia. Esse livro não é um livro teórico, não é um livro didático. Esse livro é um romance, como se fosse uma novela. Porque ele vai narrar a história de um espírito superior, chamado Alcione. Alcione, que se encontra em esferas maiores, atendendo a um chamado de espíritos próximos a ela, que ainda sofrem na terra, aceita a reencarnação dolorosa para ajudar aqueles que aqui estavam. Passa por todo tipo de problema. Sofrimento que, conforme contado no livro, às vezes a gente até duvida, mas triunfa, porque abre mão das coisas da terra. Porque já tem a mente voltada no maior, no grande, na paz, no amor, na humildade, na paciência. Quando nós temos problemas na vida, a gente costuma consultar um colega, um amigo próximo. Mas as experiências deles, embora contem, são muitas vezes de espíritos na mesma condição que a gente, que vivemos emaranhados na nossa sociedade falida, material. Quando entramos em contato com livros como esse, a gente passa a reavaliar a nossa vida, porque a gente vê que é possível ser feliz. E a felicidade passa por Jesus. De forma que, para a gente fazer o encerramento, eu diria que os nossos relacionamentos, quaisquer que sejam eles têm que ter a gratidão. Gratidão pela família, pela ajuda nos momentos de dificuldade, pelas alegrias vividas, pelo apoio no momento de tristeza, dor, perda financeira. Temos sempre que ser gratos àqueles que convivem com a gente. Mas se tem uma coisa que a gente tem que agradecer de verdade, e que só a doutrina espírita dá essa visão, é agradecer pelas dificuldades que o outro criou para a gente. É agradecer por ter sido traído, por ter sido xingado, por ter sido tratado mal, por ter passado tantos anos sendo ignorado, por não receber apoio dentro de casa, por ter que trabalhar sozinho. Porque só ele, o seu companheiro, a sua companheira, te deram a oportunidade que você precisava para crescer. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. É sempre uma alegria estar aqui. Que assim seja. Daqui a alguns instantes